No Armagedon, apenas os governantes serão destruídos? Eu sou Valdir Camilo, sou cristão, sou pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. E eu recebi uma pergunta, uma colocação feita pelo Fábio Rafael da Silva. Ele falou algo interessante sobre essa questão aqui, que a gente vai poder analisar agora. Ele falou assim: se o Armagedon será um acerto de contas com os reis e governantes, Apocalipse 16, como explica Ezequiel 38:7 e Jeremias 25, 32 a 34, usa-se o termo nações terão de saber. Assim como Satanás, no fim dos 1000 anos, desencaminhará as nações, deixando claro que apoiadores dos governantes e reis serão destruídos nesse dia. Tenho mais uns 5 textos que mostram que as pessoas, não só os governantes, irão sim ser destruídas. Bem, eu estou aqui para poder te ajudar, como cristão, também como estudioso de neurociência e como psicoterapeuta, te ajudar a ter um raciocínio lógico. E você percebe aqui, pelo que o Fábio falou, que não houve lógica nesse comentário. Porque ele fala o seguinte, né? Se o Armagedon será um acerto de contas com os reis e governantes. Apocalipse 16. Bem, ele citou Apocalipse 16. O que diz Apocalipse 16? 16, 14 e 16. Diz assim: de fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais, vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reunir os reis, para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E elas, no caso as expressões inspiradas por demônios, os reuniram. Reuniram quem? Os reis, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, não é eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Então, se o Fábio, né, não está se ancorando, se baseando no próprio texto escriturístico, textual como está escrito, então já tem uma falta de lógica, Fábio. Porque se você está citando a Bíblia, primeiro você tem que ver o que a Bíblia diz. Se você está citando textos bíblicos, primeiro você tem que aceitar o que já está escrito, entendeu? 1 Coríntios 4:6 é uma das regras da hermenêutica bíblica. Não ir além do que está escrito. O que está escrito em Apocalipse 16, 14, 16, que você citou, inclusive? Está escrito que os reis é que são reunidos para a guerra do grande dia de Deus. Que eles é que são reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Não é o que eu estou falando. Agora, se você não der atenção ao que está escrito, então nada vai funcionar. Você vai buscar textos aleatórios, vai fazer aplicações sem ter uma ligação, entendeu? Primeiro vai para o que está escrito. Está escrito isso aqui, entendeu? E aí ele citou 2 textos, né, que eu vou ter prazer em analisar, né? Ezequiel 38:7 e também o texto de Jeremias, capítulo 25. Bom, no caso de Ezequiel 38:7, lá fala do ataque de Gog, lá não há indicação do tempo do cumprimento. Então, a Bíblia não esclarece o tempo do cumprimento, não dá para você aplicar o Armagedon, você tem que ter um texto que ligue Ezequiel 38 a Apocalipse 16. Entendeu? Não é da cabeça da gente. Tem que ser textual, tem que estar escrito. Então, você pegou um texto, vinculou ao Armagedon, e não dá para fazer isso, né? Porque daí qualquer pessoa pega texto e vincula texto com outro texto sem ter ligação nenhuma. Entendeu? Então, não tem nem o que comentar, porque não tem nada a ver. Não tem prova sobre esse texto. E você pegou Jeremias 25, né? Eu vou ler aqui Jeremias 25, 33, que era um texto que eu lia, inclusive, para as pessoas na pregação de Casa em Casa, para dizer que o Armagedon seria uma destruição em massa da humanidade que não está em harmonia com Deus. Jeremias 25, 33 diz assim: e naquele dia, os mortos por Jeová ficarão espalhados de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão lamentados, nem recolhidos, nem enterrados. Eles se tornarão como estrume sobre o sol. E nós aplicávamos esse texto ao Armagedon, sem nenhuma base escriturística, sem nenhuma base textual, sem nenhum texto que pegue esse texto aqui e cite aplicando ao Armagedon. Não tem. Não tem nada. O Armagedon é bem claro, diz lá que são os governantes, os reis, que entram no confronto contra Deus. Simples assim. Tem que aceitar o que está escrito, senão você não vai entender a palavra de Deus nunca. Entendeu? E esse texto aqui se aplica ao que e quando? Bem, a Bíblia tem uma aplicação para esse texto. Está escrito. Se você voltar aqui no mesmo capítulo de Jeremias, no contexto, versículos 17 e 18, diz assim: então peguei o cálice da mão de Jeová, Jeremias falando, e fiz com que bebessem dele todas as nações, as quais Jeová me tinha enviado. Então, veja só, ele falou de nações daquela época, as quais Jeová o tinha enviado. Começando com Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus príncipes, para que se tornassem uma ruína, um motivo de terror, um alvo de assobios e um exemplo de maldição, assim como se vê hoje. Então, veja que Jeremias, o próprio texto bíblico, aplicou naquela época. Ah, mas tem uma segunda aplicação. Então, mostra na Bíblia. Tem que ter um texto escrito que cite Jeremias e faça uma segunda aplicação.
Não é da cabeça da gente. Não é o que a gente pensa, entendeu? Não é por analogia. Não é por dedução, é pelo que está escrito. Por que tem que ser pelo que está escrito? Porque 1 Coríntios 4:6 diz, não vá além do que está escrito. Então, está escrito que esse texto teve um cumprimento naquele tempo. Ponto. Não está escrito um segundo cumprimento. É simples assim. Ou você respeita as escrituras, ou você faz do jeito que você quiser. Eu estou aqui para ajudar quem tem sinceridade, quem tem interesse, a respeitar as escrituras. Entendeu? Respeitar o que está escrito. Aí você vai ter um raciocínio lógico, textual, escriturístico. Entendeu? Agora, você falou uma coisa interessante aqui também, Fábio. Você falou aqui, né? Satanás, no fim dos 1000 anos, desencaminhará as nações. Bom, então você já está admitindo que nações sobraram do Armagedon. Porque se Satanás vai desencaminhar nações no fim dos 1000 anos, essas nações, elas já existiam. Entendeu? Então, você está citando um evento do fim dos 1000 anos e não do Armagedon. A menos que você acredite que o Armagedon é no fim dos 1000 anos. Aí você tem que ter base textual para isso também. Né? Então, veja, você está fazendo uma aplicação aqui, uma miscelânea, né? Um malabarismo. Deixando claro que apoiadores dos governantes e reis serão destruídos nesse dia. Sim, mas é o fim dos 1000 anos. Você está citando aqui os fins dos 1000 anos. Entendeu? O Armagedon é um evento em que os reis da Terra são reunidos contra Deus, a menos que você acredite que o Armagedon vai ser no fim dos 1000 anos. Aí é outra suposição sua também, e eu respeito. Né? Se for essa sua suposição, essa sua construção argumentativa, não ficou claro para mim o que você queria mostrar. O que eu estou mostrando textualmente é que o Armagedon é uma guerra de Deus contra os governantes que se revoltam contra ele, que se posicionam contra ele. Está escrito, né? Está lá em Apocalipse 16, versículos 14 e 16. Ponto. É simples assim. Mas que sobrarão pessoas a essa guerra do Armagedon, porque a guerra não é contra as pessoas em geral, é contra os reis, está escrito isso, né? Que sobrarão está em Apocalipse capítulo 20, versículo 3. E depois que fala no capítulo 19 sobre um confronto, né, de Cristo com os reis e seus exércitos, então termina o capítulo 19. E aí começa o capítulo 20 falando, né, que Satanás seria preso. E fala aqui sobre a prisão de Satanás o seguinte: e o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele, Satanás, será solto por um pouco. Então fala que sobraram nações inteiras, nações enganadas, né? Porque o diabo é tirado de cena para que ele não engane mais essas nações que até então estavam enganadas. Essas nações não foram destruídas nesse conflito final do capítulo 19 de Apocalipse. Não foram destruídas, elas sobraram, né? E Satanás fica preso por 1000 anos, por quê? Para que essas nações não continuem sendo enganadas, para que elas possam aprender sobre o reino de Deus, né? Sobre Jeová, sobre Jesus Cristo, sobre o propósito de Deus. Então, realmente, é o que eu falo, é importante que vocês se apeguem ao que está escrito. Né? Como ele citou, eu tenho mais uns 5 textos que mostram que as pessoas, não só os governantes, irão sim ser destruídos. Mas se você está aplicando ao fim dos 1000 anos, eu nunca questionei isso. Está escrito lá, né? Que no fim dos 1000 anos, Satanás será solto para enganar as nações. Ele deixou de enganar por 1000 anos, ele vai voltar a enganar as nações, e aqueles que se permitirem ser enganados serão destruídos junto com ele. Eu nunca falei contra isso, porque está escrito isso. Eu estou falando sobre o Armagedon, né? Sobre o Armagedon, sim, a menos que você entenda que o Armagedon vai acontecer no fim dos 1000 anos. Né? Se essa é a sua visão, a sua versão, né? Então, ok. Mas senão você está sendo contraditório, né? Está sendo anacrônico. Você não está seguindo a cronologia, ok? Então, eu espero ter ajudado tanto o Fábio, o Rafael, da Silva, e o meu objetivo é ajudar, entendeu? Põe amor nas minhas palavras, quando eu falo assim, de forma franca, direta, é para justamente ajudar você a buscar o raciocínio lógico textual, né, como está escrito, e não colocar ideias que, infelizmente, talvez você recebeu por conta dos seus líderes religiosos, que associaram textos que estão em outro contexto, textualmente estão em outro contexto, e que não há base textual para aplicá-los de outra forma, né? E isso, infelizmente, causa um raciocínio deturpado, tá? Mas eu estou aqui para poder ajudar a todos aqueles que querem a minha ajuda, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.